Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Emily, bem-vindos ao meu canal. E esse canal começou durante uma viagem que eu fiz pelo Nordeste brasileiro sozinha, que mudou o destino da minha vida. Agora eu moro no Oriente Médio. E, bom, eu mudei o nome do canal porque não faz mais sentido eu vou sozinha. Apesar de eu continuar viajando sozinha, esse não é mais o foco principal. Eu quero trazer vocês junto comigo, mostrar minhas experiências, os lugares, as culturas, as comidas. E eu quero trazer vocês comigo. Por isso o nome do canal agora é I Go With Emily, eu vou com Emily. Eu tenho muitas dicas de viagem pra vocês, o canal tá cheio de novidades. E pra começar, eu vou falar da minha primeira dica pra vocês, que é sobre como viajar de forma barata. A primeira dica para viajar de forma barata é o planejamento. Se você já sabe onde você quer ir, então você tem que pesquisar como que eu chego nesse lugar, de carro, de ônibus, de avião. Se eu posso ir de carro, existe a possibilidade de pegar uma carona? Eu posso usar o aplicativo BlaBlaCar, que é um aplicativo de carona, onde eu pago o motorista um valor para ajudar na gasolina. Ou existe ônibus para eu chegar até lá? Se eu posso ir de ônibus, talvez seja mais barato do que pegar um avião, por exemplo. E se eu for de avião, que aplicativo que eu posso usar para comprar a minha passagem? Bom, é isso que eu vou falar para vocês agora. Existe um aplicativo que eu sempre uso, é o Skyscanner. O mais legal é que assim, eu coloco o meu local de origem e ele me dá todas as opções que são baratas. Agora vamos dar uma olhada aqui no site. Eu tô em Tel Aviv, então daqui para Everywhere, vamos escolher Whole Month, o mês inteiro, de maio. Então, o Skyscanner vai mostrar para mim todas as opções de Tel Aviv para qualquer lugar no mês de maio. E ele vai colocar na ordem da passagem mais barata para mais cara. Então, olha quanta opção barata que tem aqui. Só um detalhe que o valor tá em shekel, tá, gente? Agora vamos pesquisar para Itália. Vai mostrar para mim várias cidades e vamos dizer que a gente não sabe quando a gente vai. Então eu vou colocar aqui essa opção Find Cheapest Month, que é para encontrar o mês mais barato. Bom, agora que eu já sei como chegar no lugar, eu tenho que decidir aonde eu vou ficar. E hospedagem, bom, existem várias maneiras de hospedagem, tanto de graça ou baratas ou muito caras, depende do seu orçamento. Se você não quer pagar nada por uma hospedagem, você pode fazer Couchsurfing, que é um aplicativo que você, teoricamente, surfa no sofá das outras pessoas, ou seja, você fica na casa de outras pessoas de graça. E, bom, é estranho falar assim porque você fica totalmente de graça e você contribui com o quê? Bom, você vai trazer a sua boa energia, você vai ajudar no que for preciso na casa, vai cozinhar, limpar a casa, vai ajudar no que for preciso. E não é uma regra, você não tem que fazer nada pela pessoa que está te hospedando. Mas esse é o intuito do site, aproximar as pessoas que viajam e mostrar que a gente pode viajar e ajudar uns aos outros. Vamos dar uma olhada aqui no Couchsurfing. Vamos supor que a gente está indo para Roma. Então, o Couchsurfing vai me mostrar todas as pessoas que estão disponíveis na plataforma oferecendo a casa delas. Olha aí as pessoas. Essa é uma das opções gratuitas. Existe uma outra que é você trabalhar em locais que aceitam trabalhos voluntários, como, por exemplo, uma fazenda ou um hostel. Tem muita gente que oferece hospedagem em troca de trabalho voluntário. E existe também um website para isso que se chama Workaway. Você vai lá e procura no lugar que você está indo se existe algum trabalho voluntário, algum lugar que ofereça esse tipo de acomodação. Vou mostrar um pouco aqui da plataforma Workaway para vocês. Primeiro a gente vai procurar alguém para hospedar a gente. Vamos dizer que eu quero ficar em um hostel, então eu vou escrever aqui hostel, mas eu não sei ainda para onde eu quero ir. Então, anywhere, hostel,
Olha quantas opções. Croácia, Tel Aviv, Israel, em um hostel. Aqui de novo em um hostel na Patagônia, na Argentina. Então, agora vamos mudar. Vamos dizer que eu sei para onde eu tô indo. E na América do Sul, eu vou escolher aqui o país Brasil. E eu vou deletar aqui essa opção hostel, porque eu quero abrir as opções para outros lugares onde eles aceitam voluntariado. Então, vamos ver aqui. Rio das Ostras. Agência de Ecoturismo em Delfim Moreira. Para quem não tem tanto tempo, porque geralmente trabalho voluntário, você tem que disponibilizar um tempo para isso, porque você vai acabar trabalhando. Então, você não vai estar turistando, você vai estar conhecendo realmente a cidade ali na íntegra, como que ela é no dia a dia. E se você não tem tanto tempo, a opção mais barata é o hostel. E se você está viajando com várias outras pessoas, a melhor opção é o Airbnb. Eu vou abrir aqui no meu profile para mostrar uma coisa bem legal para vocês. O interessante dessas plataformas é que todas têm review. Então, outras pessoas que me hospedaram ou outras pessoas que foram hospedadas, elas vão lá e fazem comentários sobre a pessoa, para a próxima pessoa se sentir mais segura. Muita gente me pergunta como que eu pesquiso hostel ou hotel na internet. Eu uso bastante o Booking, mas não é a opção mais barata, é só uma opção que para mim é a mais segura e tem várias opções. E o que eu faço, por exemplo, quando eu acho um lugar que eu gosto bastante, eu pego o nome do hotel ou do hostel, eu coloco no Google e vejo outros websites que fazem um preço mais baixo. Ou às vezes eu posso até... Isso eu não faço porque eu não tenho paciência para isso, mas é um jeito barato também. Você manda um e-mail direto pro hotel e eles te respondem com um valor mais barato, porque quando você compra através de outros aplicativos, o valor acaba sendo mais caro. Então essa é uma outra dica também. E também existe a opção de ir até o hotel e fazer a reserva na hora que você chega lá. É um grande risco, sim, mas eu fiz muito isso durante as minhas viagens e sempre deu certo. Agora que a gente já sabe como ir até o lugar, onde ficar, a próxima dica é sobre o que fazer lá. Bom, a gente vai ter que comer, vamos ter que fazer passeios, e a minha dica é: não faça passeios fechados. Se você tem a opção de procurar na internet informações sobre os lugares e fazer por conta própria os passeios, é a melhor opção. Mas tem lugares que não tem jeito, você tem que fazer um passeio. Você só chega de quadriciclo ou de caminhão, van, não tem outra maneira de chegar até o local, é mais viável, então, ok. Mas se você tem a opção de fazer sozinha, faz seu passeio sozinho, vai ser mais legal, você vai descobrir as coisas por conta própria. Não vai ser aquele passeio turístico, vai ser um passeio mais local, vai ser aquela coisa assim de descobrir o lugar. E outra coisa também, pede dica para quem é local. As pessoas que moram no lugar dão muitas dicas legais, como ir até um local, o que fazer na cidade. Então assim, é sempre legal você chegar no local e já perguntar para alguém que mora lá: o que eu posso fazer aqui? E outra coisa também é sobre alimentação. É o mesmo esquema de passeio. Perguntar para quem mora no local o que você pode fazer, onde você pode comer, onde é mais barato. E outra dica para quem está viajando com tempo é cozinhar. Cozinhar no lugar que você está ficando. Se você está num Airbnb ou se você está num hostel, cozinhe. Porque cozinhar sai muito mais barato, você perde algum tempo, mas para quem está viajando por bastante tempo é a melhor opção. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa essa curtida aí e continue acompanhando minhas trips.